Olá, queridos, tudo bem? Nesse dia tão especial para nós como cristãos, eu queria ler um texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 22, a partir do verso de número 7, que foi quando Jesus se juntou aos seus discípulos e explicou-lhes a respeito da nova aliança que ele estava fazendo com todos nós, com eles, com o povo de Israel, com a casa de Israel, e para com todo aquele que nele crê e confessa que ele é o Senhor, o Cristo e o Salvador de todos nós. O texto de Lucas, capítulo de número 7, Jesus estava numa provável quinta-feira se reunindo com seus discípulos, e o texto de Lucas, a pesquisa de Lucas não foi um discípulo que andou com Jesus, mas foi um pesquisador a respeito de Jesus que colheu tanto dos discípulos como também de fontes a respeito da vida de Jesus e fidedignamente escreveu o seu Evangelho. Capítulo 22, a partir do verso número 7, diz assim: Chegando o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascual, Jesus enviou Pedro e João dizendo: Ide, preparai-vos a refeição da Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele respondeu: Quando entrardes na cidade, um homem sairá a vosso encontro carregando um jarro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos lhe mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus havia lhe dito e prepararam a refeição da Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhe disse: Tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento, pois vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e entregou a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. O trecho narra justamente aquela quinta-feira onde Jesus se coloca, a gente acredita, no segundo andar, num salão de uma casa, para comemorar a Páscoa junto aos seus discípulos. Nesse período de Páscoa nós sempre lembramos daquela história de Moisés, porque a Páscoa é sim uma festividade judaica que comemora a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E lá no livro de Êxodo bíblico, segundo livro bíblico, nós encontramos a história da Páscoa. O povo de Deus estava escravo no Egito há 400 anos, quando Deus ouve o clamor do povo e chama para a liderança, chama Moisés para ser o líder do povo, e nessa libertação, depois de 9 pragas, surge a 10ª praga, que também dá nesse momento histórico a Israel uma nova instituição da Páscoa, porque foi esta Páscoa comida pelos judeus, promulgada ainda no Egito por Deus, do qual o sangue do cordeiro seria passado nas portas para a proteção da descendência de Israel, dos primogênitos dos israelitas, e de que essa 10ª praga mataria todos os primogênitos do Egito. E a Bíblia diz que ali nasce a instituição da Páscoa, uma comemoração, uma festa dedicada a Deus em gratidão pela libertação do povo da escravidão. E é interessante que, se você ler no livro de Êxodo, o próprio Deus diz: comam e bebam e passem o sangue nos umbrais das portas, para que, quando o meu espírito passar sobre o Egito, seus filhos não sejam levados, mas comam e bebam, porque hoje eu concederei a vocês a libertação. E é interessante que todo o povo de Israel, escravo no Egito, faz essa cerimônia, e ali nasce a Páscoa judaica, justamente como nós falamos, o momento onde eles agradecem a Deus, porque Deus ouviu o clamor de seus antepassados
e os livrou de uma escravidão muito dura nas terras do Egito. Essa Páscoa se transformou numa data comemorativa tradicional ao povo de Israel, e é interessante que essa Páscoa se utilizava de pães amargos, de pães sem fermento, que simbolizavam os tempos difíceis da escravidão do Egito, e também o cordeiro, que era esse cordeiro morto e o seu sangue derramado lá no Antigo Testamento, no simbolismo que Deus deu à Páscoa, que livrava o povo de Israel da morte. E é interessante como que essa instituição dada por Deus lá no Êxodo, ela já é uma analogia, já é um simbolismo à morte de Cristo Jesus. É interessante que quando Jesus se reúne com os discípulos, acreditamos que Jesus se utiliza de dois elementos. Ele mesmo diz, o próprio Lucas e também os outros evangelhos dizem que Jesus tomou o pão e o vinho, mas não há por que não acreditarmos que sim, nessa Páscoa que os judeus estavam preparando e que João e Pedro que prepararam tudo, eles comumente tinham também um cordeiro à mesa. Mas Jesus se apossou de dois elementos que tinham nessa Páscoa para simbolizar o seu corpo e o seu sangue. E é interessante que quando Jesus fala sobre o corpo, Jesus está falando que o corpo de Jesus vertido na cruz seria um corpo sacrificado em prol dos pecados que ele não tinha, mas seria sacrificado em prol dos pecados de todas as pessoas. Esse corpo que iria sofrer traria a todos nós perdão das nossas faltas diante de Deus, do nosso pecado. Esse corpo vertido na cruz seria sinônimo de perdão, seria sinônimo de uma possível comunhão com Deus por meio justamente desse flagelo e dessa morte desse corpo. É interessante que Jesus doou o seu corpo e colocou sobre ele a culpa do nosso pecado, para que por meio de Cristo Jesus, nós sejamos, a partir desse momento da sua morte e ressurreição, justificados diante de Deus. A Bíblia diz que assim o judeu também entendia, porque também era simbolismo na lei de Moisés de que todo homem que pecasse deveria levar um cordeiro a ser sacrificado em troca do perdão de Deus. O judeu já entendia o que significava justamente você ter um animal te espiando, ou seja, ter um animal carregando sobre ele a culpa que não é dele, era sua. O judeu já entendia essa concepção. E quando Jesus se utiliza da concepção de que ele agora era o cordeiro, como diz, por exemplo, João Batista no Evangelho segundo João, eis o Cordeiro de Deus, o texto explica para nós que Jesus assume essa condição de culpado na cruz do Calvário, para que diante de Deus nós, de fato, tenhamos uma comunhão de livre acesso por meio do seu Santo Espírito, por meio de Jesus, que é a porta para a comunhão com Deus, e nos tornemos não inculpáveis diante de Deus, mas justificados, porque o nosso perdão está em Cristo Jesus. E isso é possível, se por um lado por causa do seu corpo, também por causa do seu sangue. Era o sangue derramado dos animais que era oferecido a Deus em troca de perdão. E é interessante que quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vemos que o sangue de Jesus nos dá uma nova aliança. Por isso temos essa divisão entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento era um testamento que Deus fez para conosco, do qual servir a Deus, ser obediente a Deus, não é seguir a lei de Moisés, obedecer a Deus segundo os preceitos antigos, faria com que nós obtivéssemos a nossa salvação. Mas a lei ela não conseguiu ser cumprida pelo homem da forma com que Deus colocou e da forma com que Deus estabeleceu. O apóstolo Paulo mesmo diz, a lei é boa. O problema é que os homens se transformaram em legalistas. Eles cumpriam a lei, mas não conseguiam ter relacionamento próximo e íntimo com Deus. Não teriam e não tinham como ser julgados segundo a lei de Moisés. Mas como Jesus também disse no Novo Testamento, eram hipócritas, porque tudo aquilo que Deus não queria que eles fizessem, eles acabavam fazendo. Sem misericórdia, sem compaixão, sem amor pelo próximo, eram só seguidores de uma lei que infelizmente os tornava cegos. Não porque a lei era ruim, mas porque o coração do homem se perverteu. Então Deus nos deu um novo testamento, uma nova aliança, não mais respaldada
em tantas leis, numa legislação tão complicada e tão complexa. Deus nos trouxe a uma transformação pessoal, porque a transformação que Deus espera em cada um de nós não é por meio de algo externo, não é por meio de uma lei, não é? No Antigo Testamento, a preocupação do judeu era fazer, era obedecer aquilo que Deus outrora estabeleceu como regra para que ele obtesse salvação. Mas no Novo Testamento, o objetivo primário de Jesus é estabelecer o reino de Deus, é estabelecer pessoas que sejam testemunhas desse reino do amor de Deus, desse poder, desse domínio divino sobre aqueles que o amam. E isso é possível porque Jesus Cristo, por meio do seu sangue, nos dá perdão dos nossos pecados, nos concede uma nova aliança que não está mais preocupada em fazer, em obedecer, está preocupada em ser, está preocupada em transformar lá no íntimo do nosso coração, para que a partir das nossas ações, do nosso olhar, do nosso comprometimento com Deus, a gente seja obediente, seja a imagem de Cristo Jesus, ao ponto de que nós não dependemos mais de uma legislação, porque o próprio Cristo habita em nós em plenitude e faz com que a vontade de Deus se estabeleça por meio daquilo que por meio da nossa vida, por meio daquilo que falamos, por meio daquilo que pensamos, por meio dos nossos sonhos, objetivos e perspectivas. A Bíblia traz para nós um novo momento, um novo nascimento, um período que é, como nós percebemos no Novo Testamento, um período da graça de Deus. O favor imerecido de Deus dado a todos nós por meio da cruz do Calvário, por meio do sacrifício de Jesus simbolizado por meio da ceia do Senhor. Esse momento que Jesus passou com seus discípulos, simbolizando o pão e o vinho, trocando o cálice junto aos seus discípulos, vivendo aquele momento de comunhão, é uma demonstração, um ato memorial que nós fazemos até hoje como igreja, mas o simbolismo aqui é que Deus estabelece comunhão conosco, nos perdoando das nossas faltas por meio de Cristo Jesus. E por isso só Cristo Jesus é capaz de nos reconectar a Deus, é capaz de ser o nosso Senhor e Salvador, é capaz de ser o nosso amigo, é capaz sim de cuidar da nossa vida, não só aqui na terra como eternamente. Só Cristo padeceu na cruz do Calvário, só Cristo morreu por cada um de nós, só Cristo reverteu a condenação para a absolvição. Só Cristo foi, de fato, um Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo. Só Cristo padeceu por amor a cada um de nós. E é por isso que nós temos plena confiança de que Ele é o nosso Senhor e Salvador. E esse domingo de Páscoa, para nós cristãos, é sim uma cerimônia judaico-cristã, porque ela vem do judaísmo, ela traz os conceitos do judaísmo de perdão, traz o conceito judaico de libertação, porque outrora o judeu estava preso, escravo no Egito, assim como nós hoje aprendemos que nós todos somos escravos do pecado sem Cristo Jesus. Todos nós somos mais propensos e todos nós temos a lei do pecado dentro do nosso coração que guerreia contra a vontade de Deus e que ela só pode ser anulada por uma vida entregue plenamente a Cristo Jesus. A Bíblia diz que Cristo é aquele que nos consegue libertar, consegue nos libertar do mal que está dentro de nós. O pecado está dentro de nós e é Ele, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, que nos distingue de Deus, que nos separa de Deus, que dá essa barreira entre nós e o Senhor. E a Bíblia diz que é Cristo que veio com a sua morte, com o seu corpo absorvendo, trazendo a si culpa, e o seu sangue nos trazendo uma nova aliança. É Cristo que veio romper essa barreira em nome dele, para que a gente tivesse uma nova vida. E não só uma vida transformada aqui na terra, mas uma vida transformada agora e eternamente na presença de Deus. Por isso a Páscoa é o momento mais importante para nós como igreja. Nós valorizamos às vezes mais o Natal do que a Páscoa. Sim, Cristo veio ao mundo na Páscoa e é um presente divino maravilhoso, mas sem o cumprimento da sua morte e ressurreição, sem a sua obra concluída, infelizmente, todos nós ainda estaríamos perdidos, tendo que seguir uma lei que muitas vezes não cumpria sua função,
por causa do pecado que está dentro do nosso coração. Se não fosse a obra de Cristo Jesus na cruz, nós não teríamos uma nova aliança e um novo momento com Deus e um novo estado eterno com o nosso Deus. Por isso a obra da cruz, ela é tão importante que ela muda o estado eterno meu e seu. Ela muda a nossa concepção de eternidade e de relacionamento com Deus. Muda o estado presente de cada indivíduo. É uma obra que transcende o tempo por aquele que é imortal, por aquele que era Deus, que se fez homem, que habitou entre nós e que vimos a sua glória, como falamos em João capítulo 1. É o próprio Cristo que se imolou, por meio da cruz do Calvário, que se humilhou, se rebaixou, se fazendo homem, para nos dar uma nova condição diante de Deus. Por isso, sim, Ele é o único digno de ser chamado de Senhor e de Salvador da nossa vida. Sim, Ele é digno de total confiança e de total devoção. E Ele é digno que nós nos arrependamos todos os dias dos nossos erros e que nos consagremos todos os dias a Ele e vivamos para Ele agora e eternamente. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu, ó Deus, o Teu Filho Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário e nos mostrou, ó Deus, que por meio do Seu sangue, por meio do Seu corpo, Ele nos oferece comunhão contigo. Ele nos oferece perdão da nossa culpa, porque era cada um de nós que deveríamos, ó Deus, ser julgados diante do Senhor numa cruz. Mas o Senhor, ó Deus, deu o Seu único Filho para que nós tivéssemos perdão das nossas faltas, perdão da nossa condição humana caída, para que hoje nós tivéssemos comunhão contigo e a certeza que em Cristo Jesus nós vivemos melhor agora e receberemos também, ó Deus, a vida eterna por meio dele. Te agradecemos porque ele é um presente que o Senhor concedeu a todos nós e que em nome de Cristo Jesus consigamos viver para ele, honrando o sacrifício que ele promoveu, que ele viveu por cada um de nós. Na cruz do Calvário, Cristo pensava em cada um de nós. Apesar de todas as dificuldades e lutas enfrentadas naquele dia, o objetivo de ser o nosso Senhor e Salvador foi o que levou o Teu Filho ao cumprimento da missão por amor. E nós te agradecemos por essa dádiva que nós recebemos, por essa graça que nós recebemos do Teu Filho e pedimos para que a nossa vida honre todos os dias o sacrifício do Teu Filho. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de amor e prova isso por meio de Jesus. Nós oramos, ó Deus, em nome do Teu Filho. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida e que Cristo Jesus seja de fato Senhor e Salvador nosso todos os dias.